Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, sexta-feira, dia 9 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 31 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram, então, um homem surdo, que falava com dificuldade, e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão, e em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, da missão Palavra e Oração. Sejam todos bem-vindos. E eu quero contar com o apoio de cada um de vocês para abençoar esse canal, se inscrevendo, deixando o seu like e principalmente compartilhando essa pregação. E com o apoio de todos vocês, nós estamos quase chegando a 9.000 inscritos. Para falar desse evangelho de hoje que é tão especial, eu fiz um resumo de algumas pregações e trouxe também algumas palavras de Monsenhor José Maria Pereira, e eu espero que essa pregação de hoje possa ser verdadeiramente resposta de Deus para muitas pessoas. Hoje nós vamos ver no Evangelho um grande milagre que Jesus realizou. E uma palavra nesse Evangelho que se destaca é a palavra Efatá, que significa abre-te. Quando levaram aquele homem a Jesus, pedindo para que Jesus o tocasse, pedindo para que aquele homem pudesse ser curado, que aquele homem pudesse ouvir novamente e pudesse falar normalmente. E aconteceu então esse grande milagre. E essa palavra, Efatá, ela tem um sentido ainda maior quando nós levamos para o sentido espiritual. E Monsenhor José Maria dizia assim: graças à intervenção de Jesus, abriu-se. Antes estava fechado, isolado. Para aquele homem era muito difícil comunicar. Então a cura para ele foi uma abertura aos outros, ao mundo. Uma abertura que, partindo dos órgãos da audição e da palavra, envolveu toda a sua pessoa, toda a sua vida. Porque finalmente aquele homem podia comunicar, aquele homem podia relacionar-se de um modo novo com as outras pessoas. Mas todos nós sabemos que o fechamento do homem, o seu isolamento, não depende somente dos órgãos dos sentidos. Existe um fechamento interior, relativo ao núcleo profundo da pessoa. E a Bíblia chama isso de coração. E a verdade é que Jesus, ele veio para abrir, ele veio
para nos libertar, para tornar a cada um de nós capazes de viver plenamente a relação com Deus e com os outros. É por isso que essa palavra, Efatá, ela resume toda a missão de Jesus. Ele se fez homem por nós, para nos dar a vida, para abrir os nossos ouvidos, para que possamos escutar a voz de Deus, para que possamos ouvir o Senhor, que quer falar ao nosso coração. O Emanuel, o Deus conosco, que se comunica conosco e que abre os nossos ouvidos, que abre os nossos olhos, que abre o nosso coração para ouvir a voz daquele que nos chama. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, ele tem um grande significado. E quando nós lemos, algumas pessoas estranham o porquê que Jesus usou a saliva para tocar naquele homem. E Jesus fez isso. Ele usou a saliva para tocar, porque naquela época as pessoas acreditavam que a saliva tinha efeitos curativos. E Jesus tinha. E ele tem o poder para curar sem usar materiais ou instrumentos. Mas em algumas situações Jesus fez isso para ajudar as pessoas na fé, para despertar essa fé nas pessoas. E naquele dia, a saliva foi usada para despertar naquele homem a fé, com a certeza que ele podia sim ser curado, que ele podia ouvir novamente, que ele podia falar sem gaguejar, porque é o Senhor que estava ali, abrindo seus ouvidos, desenrolando a sua língua e fazendo com que ele pudesse ouvir novamente. E a primeira voz que ele ouviu foi a voz do Senhor, que o chamou e que disse: abre-te. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, ele tem um significado muito especial para a nossa vida cristã. Quando nós falamos dessa surdez, da surdez espiritual. Quantos hoje ainda são surdos e não ouvem o Senhor e não acolhem a palavra? Em muitas situações, nós somos esse povo de cabeça dura, de coração fechado, de ouvidos fechados, e temos dificuldade de acolher a palavra de Deus, de acolher aquilo que o Senhor quer nos falar. Então hoje, o Senhor mais uma vez profetiza essa palavra sobre cada um de nós. Abre-te, é um chamado do Senhor, é uma ordem do Senhor, para que o nosso coração se abra para Ele, para que não sejamos insensíveis, mas que possamos ouvir a palavra, que possamos ouvir o Senhor que quer nos falar todos os dias. E quando eu preparava essa pregação, o Senhor colocava isso no meu coração e eu queria partilhar com vocês. Porque nós pedimos muitas vezes: Senhor, fala comigo. Senhor, eu preciso de uma resposta. E às vezes achamos que o Senhor não está falando. Mas não é verdade. Não é o Senhor que não fala. São os nossos ouvidos espirituais que em muitas situações se encontram fechados. São os nossos olhos espirituais que muitas vezes estão fechados e nós não enxergamos o tanto que o Senhor nos fala todos os dias. Ele nos fala através da sua palavra. Ele nos fala através de um cântico de louvor. Ele nos fala através da oração. Ele nos fala através de tantas situações. Então é necessário, meus irmãos, que nós clamemos a misericórdia do Senhor, que Ele nos livre do pecado, que os nossos ouvidos sejam abertos para escutar
e o nosso coração aberto para acolher a palavra do Senhor. Santo Agostinho, ao comentar essa passagem do Evangelho, ele disse que a língua de quem está unido a Deus falará do bem, tornará unido os que estavam divididos, consolará os que choram, Deus será louvado e Cristo será anunciado. E é isso o que o Senhor quer fazer em cada um de nós, pelo poder do Espírito Santo. Abrir os nossos ouvidos para ouvir a palavra e desenrolar a nossa língua para que possamos proclamar essa palavra que nós ouvimos. Monsenhor José Maria dizia que existe uma surdez da alma que é pior que a do corpo, porque não há pior surdo do que aquele que não quer ouvir. São muitos os que têm os ouvidos fechados à palavra de Deus. E são muitos os que vão se endurecendo cada vez mais diante das inúmeras chamadas da graça. E muitas vezes isso acontece pelo medo, porque nós sabemos que à medida que nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos chamados a proclamá-la. Meus irmãos, nós não podemos ficar surdos e não podemos ficar mudos quando devemos falar de Deus e da sua mensagem sem constrangimento, sem medo. Antes, vendo nisso uma honra, um privilégio termos a oportunidade de falar de Deus na família, com os amigos, no trabalho, onde nós estivermos. Esse é um grande privilégio, uma grande bênção do Senhor. Por isso pedimos ao Senhor que Ele nos encha do seu Espírito, da audácia, da sabedoria, para anunciar com verdade e simplicidade as suas obras, daquilo que nós somos testemunhas, das maravilhas que o Senhor tem realizado em cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, essa cura, ela tem um sentido muito grande trazendo para a nossa vida, porque o mundo precisa. Então, hoje somos chamados a pedir ao Senhor: Senhor, toca nos meus ouvidos, Senhor, toca nos meus lábios, Senhor, toca nos meus olhos, Senhor, me liberta por completo. Eu quero ser uma testemunha. O Senhor pode contar comigo. Eu quero anunciar, eu quero proclamar a sua palavra e testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito em mim. O mundo hoje é um mundo muito barulhento, muito agitado. A correria do trabalho, a necessidade das coisas materiais, tudo isso tem muitas vezes nos impedido de ouvir, de escutar aquilo que o Senhor tem para nos falar. Então, irmãos, o nosso ouvido precisa estar atento, aberto. E se você tem pedido respostas ao Senhor, começa a observar, começa a ver ao seu redor, tire a agitação, peça ao Senhor: Senhor, abra os meus ouvidos, eu quero te ouvir. E você pode ter certeza, Ele vai te falar. Essa palavra hoje é uma resposta de Deus para mim. E eu creio que é uma resposta de Deus para muitas pessoas. E o interessante é que quando Jesus, Ele cura aquele homem, Ele pede que ele não falasse nada a ninguém. Mas aquele homem estava tão feliz, aquele homem estava se sentindo uma pessoa digna novamente, que ele não consegue guardar só para ele a bênção que ele havia recebido. Então, imediatamente, ele sai proclamando, divulgando, testemunhando, e muitos ficaram impressionados. Esse é o resultado de quando nós testemunhamos.
de quando nós ouvimos a voz do Senhor, de quando nós sentimos a sua presença, de quando nós somos tocados por Ele. E temos a coragem de testemunhar. As pessoas ao nosso redor vão ver o Senhor através de nós. E vão poder dizer como aquelas pessoas que ficaram impressionados: Ele tem feito bem em todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Meu irmão e minha irmã, que nessa sexta-feira, pela fé, nós possamos receber esse milagre do Senhor. O mundo precisa de nós. Nossas famílias, as pessoas próximas de nós, precisam ouvir falar de Jesus. Precisam receber o testemunho das maravilhas que Ele tem feito na nossa vida. Então que hoje, aquele mesmo Jesus que curou aquele homem, que hoje cada um de nós possamos ouvir a sua voz no dizer: Efatá, abre-te. Que se abra os nossos ouvidos, que se abra o nosso coração, e que a bênção poderosa do Senhor seja derramada abundantemente e poderosamente na nossa vida. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nesse dia, diante dessa palavra, nós queremos te pedir. Sim, Senhor, que os nossos ouvidos se tornem sensíveis em escutar a sua palavra. Que os nossos lábios, Senhor, se tornem entusiastas em anunciar a sua palavra. Que nossas mãos se tornem sinal de bênção, para que nos tornemos generosos em testemunhar a sua palavra. Que nossos pés se despertem para o ardor missionário, para irmos em busca daqueles que precisam do Senhor. Nós pedimos, Senhor, que pela fé se rompa a nossa surdez e que pela fé os nossos lábios se abram para sermos instrumentos do seu amor. Que nesse dia o milagre possa acontecer, que vidas sejam tocadas, que famílias sejam restauradas, e que onde nós estivermos, Senhor, que possamos ser testemunhas do seu amor. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.